Olá pessoal, estamos de volta com a nossa aula número 8. Hoje vamos falar de sistemas mecanizados de irrigação, em especial da barra irrigadora e do canhão autopropelido. Bom, a barra irrigadora é uma barra linear metálica, toda treliçada, com um comprimento que varia de 50 a 60 metros, e aonde são instalados emissores. A água é distribuída de maneira uniforme na área por meio desses emissores. E a barra irrigadora possui um sistema de regulagem de altura, que permite que ela se adapte bem ao tipo de cultura que ela está irrigando. Então, temos aqui uma barra irrigadora. É muito semelhante a um pulverizador, lembra muito um pulverizador. Ela é abastecida por uma mangueira e que é interligado na outra extremidade a um carretel. Então a água chega na barra irrigadora, que fica deslocando pela área, e a água é aplicada sobre a cultura. Temos aqui uma outra imagem da barra irrigadora. A estrutura treliçada também ela é sustentada por cabos de aço, que garantem a sua estabilidade. O movimento que ela faz, a barra irrigadora, é semelhante a um pivô linear. Uma área retangular ou quadrada, ela vai e volta irrigando esta área. Uma hora ela irriga áreas retangulares ou quadradas. Tem aqui mais um detalhe. A barra irrigadora é abastecida por essa mangueira. Essa mangueira é interligada a um carretel, semelhante no que acontece num canhão autopropelido. Está aqui o carretel, é basicamente o mesmo carretel. E como que funciona essa barra irrigadora? Olha uma foto aqui. A barra irrigadora é arrastada até o final da área por um trator. Ela é rebocada até o final da área. Se aciona o bombeamento, o fornecimento de água para a barra irrigadora. Essa água passa pelo carretel, aciona uma turbina do tipo Pelton, que vai recolhendo a mangueira. Quando vai recolhendo a mangueira, a barra vem irrigando em direção ao carretel, até o final da área. Então, o trator reboca até o final e quem recolhe a barra irrigadora é o carretel. Na barra irrigadora, a água é aplicada próximo à copa das plantas. Por quê? Busca-se uma redução na perda de água. Comparando a um canhão convencional, a perda de água na barra é bem menor. No canhão, a perda é alta, porque o canhão é o único aspersor que emite um jato muito longo e fica suscetível à ação do vento e da radiação. Então, a uniformidade do canhão não é lá das melhores. A barra irrigadora já aplica a água bem próxima à cultura, amenizando as perdas por evaporação e vento. Os emissores da barra irrigadora são de pequeno porte e demandam pressões de serviço bastante pequenas até. Relativamente pequenas as pressões que ele demanda. Isso se eu comparar a um canhão autopropelido. O canhão demanda uma alta pressão. A barra demanda menores valores de pressão para os emissores. A lâmina de irrigação que eu vou aplicar com a barra irrigadora é regulada de acordo com a velocidade de deslocamento dessa barra. Quanto mais devagar a barra se movimentar, maior é a lâmina aplicada. Então tem aqui uma área, tem um sistema de bombeamento, vou mostrar aqui, que fornece água para o carretel.
Nesse momento, a barra já foi levada até o final da área, foi rebocada até o final da área. A água aciona uma turbina e faz com que o carretel vá recolhendo a mangueira e a barra vem irrigando. Alterando a velocidade de deslocamento da barra, eu altero a lâmina de água aplicada. O canhão autopropelido, ele é bastante semelhante ao princípio de funcionamento com a barra. Só que em vez de haver uma barra com vários emissores, existe apenas um canhão, que é montado sobre um sistema mecânico de rodas. Então, um único canhão, um único aspersor de grande porte, enquanto que a barra são vários emissores. Da mesma maneira que a barra, o canhão é rebocado até o final da área e depois o carretel o recolhe, devido ao acionamento de uma turbina, um mecanismo hidráulico, pela força da água. Assim como a barra irrigadora, o canhão autopropelido também irrigam faixas. A mudança de área, a mudança de posição, depende de um operador que vai mudar, verter ou levar esse canhão para uma outra área. Então eu tenho aqui o canhão, lá na extremidade. Ele tem um único aspersor de grande porte, com um jato de longo alcance. Assim como a barra tem também um carretel, no qual a água aciona o mecanismo hidráulico, uma turbina, que recolhe essa mangueira e vem puxando o canhão até o final da área. A lâmina de água também vai variar de acordo com a velocidade de deslocamento do canhão. Quanto mais devagar o canhão se deslocar, maior é a lâmina aplicada. Então temos aqui um detalhe do canhão funcionando. O canhão ele tem uma particularidade que ele não é, entre os métodos de aspersão, ele não é um dos que possui a maior eficiência de aplicação de água. Por quê? É um único canhão, um jato muito longo, de grande volume, que está exposto à radiação e ao vento. Então, ele não é o melhor dos equipamentos no que diz respeito à uniformidade e aplicação de água. Tem uma boa uniformidade, mas não é o melhor dentro da aspersão. O canhão, assim como a barra, possui um painel, ele é automático, é alimentado por uma bateria, no qual eu consigo regular a velocidade de deslocamento ou da barra ou do canhão. E com isso, eu consigo determinar a lâmina que eu quero aplicar de água. O canhão ele é abastecido por um hidrante e a água vem bombeada de um outro local. Então tem uma bomba em uma outra localidade mandando água pela uma tubulação que por meio de um hidrante abastece o carretel, tanto para o canhão como para a barra irrigadora. Temos aqui o canhão sendo rebocado para o trator e já aqui sendo preparado para mudar de área. Então ele chega ao seu final, a parte de rodas onde fica o canhão, ela é erguida, isso permite a manobra desse implemento e o deslocamento para uma outra área, onde vai ser posicionado novamente o carretel e novamente o canhão ser rebocado até o final da área e iniciar um novo processo de irrigação. Aqui já é o trator, já preparando para levar o canhão junto com o carretel para uma outra área, ao fim da sua operação.
Aqui é um detalhe do canhão sendo rebocado pelo trator. Da mesma maneira que a barra também é. Bom, temos como fazer uma otimização da utilização do canhão autopropelido no campo. Então, vou mostrar aqui um exemplo de como otimizar o uso do canhão numa área. Lembrando que o canhão, assim como a barra irrigadora, irrigam faixas. Então, a minha área vai ter que ser dividida em faixas. Então, vou mostrar aqui um processo de otimização do uso do canhão autopropelido. Então, vamos otimizar um sistema de irrigação por autopropelido que vai irrigar uma área de 40 hectares. Vou ter que converter depois para aplicar nas fórmulas para metro quadrado, esse valor. A velocidade do vento, que é um fator que vai influenciar no cálculo, na região é de 1,7 metros por segundo. Vou ter que converter para quilômetros por hora para ser usado esse valor no cálculo. E a eficiência de aplicação de água é de 70%. Na aspersão, eu acho que eu não comentei ainda com vocês isso, os sistemas de irrigação por aspersão possuem uma eficiência que varia de 70% a 85%. Quer dizer, no sistema de irrigação por aspersão, nós temos de 15% a 30% de perda de água. A água evapora diretamente no jato do emissor. Na aspersão convencional, eu consigo chegar a valores de 80%, 82%. No pivô também consigo ótimos valores de uniformidade, de eficiência, mas o canhão não é, dentro da aspersão, mais eficiente. Então, esses valores mais baixos, em torno de 70%, é devido ao uso do canhão, por ser um único aspersor. Bom, a jornada de trabalho diária será de 12 horas. E a evaporação potencial na região é de 3,5 milímetros por dia. Vou ter que converter isso para metros por dia para aplicar nas fórmulas. Todas as equações e unidades que serão usadas nesse cálculo estão no livro Sistema de Irrigação por Aspersão, capítulo 2, páginas 57 a 60. Todo o cálculo de otimização que nós vamos ver agora se encontra no livro. Tá? Então vamos começar a fazer esse cálculo de otimização. A primeira coisa que a gente vai fazer é estimar a vazão requerida. A vazão requerida é igual à área, que multiplica a evapotranspiração, dividido pela eficiência do sistema, que multiplica o tempo de operação diário. Então, nós temos uma área de 400 mil metros quadrados, que multiplica 0,0035 metros por dia de evapotranspiração, uma eficiência de 0,70, que é 70%, e um tempo de operação diário de 12 horas. Então, se espera que o implemento funcione, o sistema funcione 12 horas por dia. A princípio, essa é a jornada diária, o tempo de operação diário do equipamento. Então, substituindo na fórmula, eu encontro uma vazão requerida aproximada de 166,67 metros cúbicos por hora. Eu tenho que escolher um aspersor com uma vazão próxima a essa. Então, vou buscar no catálogo do fabricante um aspersor, um canhão, trabalhando com uma vazão aproximada a essa. Então, a escolha que eu fiz foi de um canhão que tem uma vazão de 170 metros cúbicos por hora, foi o que eu achei mais próxima,
um alcance de 80,9 metros, esse é o alcance do jato do canhão, uma pressão de serviço de 7 kgf por centímetro quadrado e o ângulo de trabalho, o ângulo setorial no qual esse canhão trabalha é de 330 graus. O canhão, ele é setorial, ele não trabalha o ângulo completo de 360 graus. Ele não precisa molhar a parte de trás, onde ele está sendo rebocado. Ele molha descontando essa parte de trás. Então, o ângulo de operação é em torno de 330 graus. O comprimento da mangueira que eu encontrei para esse modelo foi de 200 metros. E esse equipamento que eu encontrei no catálogo possui uma velocidade de deslocamento que varia de 40 a 90 metros por hora. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu já sei que eu vou irrigar faixas. Eu tenho que saber quantas faixas eu vou conseguir irrigar, com qual comprimento, com qual largura, na minha área de 40 hectares. Então vamos fazer um cálculo para determinar a largura da faixa. A largura da faixa é igual chamada de LF, é igual a 1,6, que multiplica o alcance do jato, R, que é o alcance do jato do canhão, que multiplica 1 menos 0,02, que multiplica a velocidade média do vento já convertida para km por hora. Fazendo a substituição, eu encontrei uma largura de faixa de 114 metros. Essa é a largura de faixa que meu canhão vai operar. O comprimento da faixa é chamado de W. W, o comprimento da faixa, é igual a 2 vezes o comprimento da mangueira, mais o raio de alcance, que multiplica o ângulo de operação do canhão, dividido por 270. Então, substituindo, eu tenho um comprimento de 200 metros de mangueira, um raio de alcance de 80,9 metros, e o ângulo setorial que meu canhão trabalha é de 330 graus. Encontrei um comprimento de faixa de 499 metros. Então, até agora eu encontrei uma largura de faixa de 114 metros e um comprimento de faixa de 499 metros. O comprimento total da área, CT, ele é igual ao tamanho da área dividido pelo comprimento da faixa irrigada, W. Então, o comprimento total da área é 400 mil metros quadrados, dividido por 499, eu vou ter um comprimento total da área de 802 metros. Vamos calcular agora, então, o número de faixas irrigadas, NF. O número de faixas irrigadas é igual ao comprimento total da área, dividido pela largura da faixa. Então, substituindo, eu encontrei 7,1 faixas. Não deu o número exato. Deu 7,1 faixas. Então, eu vou ter ou 7 faixas ou 8 faixas. Eu não posso ter um valor quebrado como esse. São valores inteiros. Ou 7 faixas ou 8 faixas. Então, agora eu vou conferir qual realmente é o número de faixas da minha área. Bom, se eu usar 7 faixas, então eu vou ter o número de faixas, 7, vezes a largura da faixa, vezes o comprimento da faixa, dividido por 10.000. Substituindo, eu encontrei um valor de 39,7 hectares. Se eu trabalhar com 7 faixas. Se eu trabalhar com 8 faixas,
Então eu vou ter 8 faixas vezes o comprimento, vezes a largura, vezes o comprimento, dividido por 10.000, encontrei uma área de 45,7 hectares. Quer dizer o quê? Com 7 faixas, eu fico bem próximo da área que eu tenho. A área que eu tenho disponível são de 40 hectares. Eu estou conseguindo irrigar 39,7 hectares. Então, para essa minha área de 40 hectares, eu vou ter 7 faixas irrigadas. Se eu fizesse esse cálculo e uma das minhas duas opções não desse próximo à área que eu tenho, me faria ter que escolher um outro emissor, refazer o cálculo para encontrar um número de faixas que fique o mais próximo possível da área que eu tenho. Então, se eu escolhi um emissor, eu encontrei um valor bem próximo, ok. Se eu encontrasse um valor muito abaixo, era o caso de eu escolher um outro emissor, fazer os mesmos cálculos, até encontrar um emissor que me permita cobrir quase na totalidade a área. Então eu tenho nessa minha área de 40 hectares, eu tenho 7 faixas. Faixa 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Cada faixa vai ter 499 metros de comprimento e uma largura de 114 metros. Bom, veja bem, o comprimento da mangueira é de 200 metros. Como ela pode, então, essa faixa ser irrigada com o canhão se o comprimento da mangueira é apenas de 200 metros? As faixas vão ser irrigadas em 2 etapas. Então, no meio da área, eu vou ter um carreador com pontos de fornecimento de água para o canhão. Então, eu vou ter hidrantes em pontos aqui, que vai fornecer água para o canhão. Então, eu vou irrigar primeiro meia faixa. Então, posiciono o carretel nesse ponto, reboco o canhão até o final da mangueira e ele vem irrigando. Finalizou essa meia faixa, eu inverto o canhão e irrigo a outra parte da faixa. Muito bem. Esse processo vai ser feito em todas as faixas. Mas a mangueira não chega até o final da área. Não precisa. Tem o alcance do jato. Então, com isso, eu consigo irrigar essa metade de faixa. Ao final desse processo, eu, com o operador, mudo de lugar o carretel, puxo até o final da área o canhão e inicio de novo o processo de irrigação nessa mesma faixa. Então, a faixa é irrigada em 2 etapas. E o carretel é posicionado no meio da faixa. Acabou, meia faixa, eu mudo de posição e irrigo a outra metade. Bom, eu tenho que calcular agora qual que é o tempo de deslocamento por faixa. Lembrem-se que eu tenho 12 horas de jornada de trabalho diária. Esse é o tempo que eu tenho para promover a irrigação no dia. 12 horas. O tempo de deslocamento por faixa é igual 2 vezes o comprimento da mangueira dividido pela velocidade de deslocamento. Como a jornada de trabalho é de 12 horas por dia, eu vou tentar regular a velocidade para que ele trabalhe mais de uma faixa por dia.
Então, eu consigo fazer a regulagem pensando em quantas horas eu vou gastar para fazer a faixa irrigada. Por exemplo, para que ele irrigue 2 faixas por dia, eu tenho que gastar 6 horas por faixa. Então, o tempo de deslocamento que eu vou ter vai ser 6 horas, que é igual 2 vezes o comprimento da mangueira, dividido pela velocidade de deslocamento que eu vou agora descobrir. Para que eu faça uma faixa em 6 horas, eu vou ter que deslocar meu equipamento a 66,7 metros por hora, que está dentro da faixa de operação dele. Se eu andar a 66,7 metros por hora, eu consigo irrigar 2 faixas por dia, gastando 6 horas por faixa. Temos que computar também o tempo gasto com a inversão do canhão na própria faixa e a mudança para a faixa posterior, a faixa ao lado. Considerando esse tempo, eu vou corrigir o tempo de deslocamento e ajustar a velocidade do implemento. Bom, para calcular a lâmina aplicada por faixa, eu vou usar esta equação, que é a vazão, que aplica o aspersor, que multiplica o tempo de deslocamento por faixa, que multiplica a eficiência do sistema, dividido pela largura da faixa, vezes o comprimento da faixa. Substituindo, eu vou encontrar uma lâmina aplicada de 12,6 milímetros. Esse aqui é um sistema de canhão autopropelido mais simples. Ele é de pequeno porte. Ele não precisa nem de um trator para arrastar ele. Ele é bem interessante. Ele é bem prático para áreas menores, para campos de golfe, para campo de futebol. Então é um sistema de canhão autopropelido, mas portátil, de menor tamanho. Ele é bem interessante, ó, áreas de pastagem irrigada, áreas de lazer. Então ele é um canhão de pequeno porte. Uma pessoa pode manejá-lo, levar de uma posição para outra. Aqui, ó, um campo de futebol sendo irrigado por um canhão de pequeno porte. É bem interessante esse sistema de canhão aqui, para uso, nesse caso, paisagístico ornamental. Obrigado.